Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Antena. E no dia de hoje, uma convidada também ilustre, como sempre, né, Diane? Eu, sem falsa modéstia, eu elevo todos os nossos convidados ao título de convidados ilustres, porque sim, porque para sentar aqui no sofá mais acolhedor do Vale do Taquari, tem que ter uma representatividade muito elevada, tem que trazer pautas de cunho coletivo, que sejam de extrema relevância para a nossa comunidade regional. Não é diferente com a convidada de hoje, a Diane Fortuna. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre esse nome. E desde então eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. O Sicredi Região dos Vales, sempre presente em cada um dos nossos projetos. Com o Sicredi é ter com quem contar. Muito obrigada, Sicredi, mais uma vez. Erva mate da família, a erva mate produzida com consciência ecológica. Na pessoa do Tonho Meneghetti, os nossos agradecimentos e a parceria de sempre. E também ao Espaço Florescer, um espaço de qualificação e desenvolvimento humano, com uma equipe de profissionais multidisciplinares na área da psicologia, da pedagogia e tantas outras áreas que ajudam a busca do equilíbrio socioemocional. Vale a pena conferir. Na pessoa da Raquel Cadori, os nossos agradecimentos. Em um segundo, a gente volta. Sejam bem-vindos de volta a este podcast Antena. E aqui comigo, a Diane Fortuna. Gente, não é uma maravilha esse sobrenome? Esse sobrenome, ele é quase um mantra, né, Diane? Sim. Da onde que surgiu a Diane Fortuna? Porque esse é um sobrenome artístico, fantasia, um sobrenome artístico, né? Fale um pouquinho sobre a Diane Fortuna. O que ela carrega com esse sobrenome extremamente audacioso, né? Forte. Quando eu fui entrar para o lado empresarial, a primeira coisa que eu busquei são meios energéticos, que nem é lua, é cores, tudo flui em volta do que a gente vai fazer. Então tem que estar sempre buscando algo para que aumente mais ainda, né? Então eu fui para o lado energético já entendendo o que é o Fortuna, né? Já vem de afortunado, de positividade, busca receber dinheiro. Em todas essas palavras positivas vem dentro do nome Fortuna. Então eu disse, é tudo que eu quero. Que busca. E eu recebo e aceito. É isso que é, venha mais que eu mereço, né? Isso aí. Importante ressaltar que a gente não transfere aqui, né? A questão fortuna não atribui única e exclusivamente à questão financeira. Ela é uma dos resultados do trabalho, sim, mas tem toda a questão... A prosperidade não é só a questão financeira, ela abrange muita informação na prosperidade, né? Isso que é bacana. E a Diana está aqui conosco porque no dia 30 tem uma programação muito especial. Ela está trazendo para Encantado um treinamento de alto impacto e é sobre isso que a gente gostaria de falar. Antes de a Diane falar sobre o treinamento que ela vai realizar aqui no dia 30 de novembro, a gente quer conversar um pouquinho porque ela passou uma semana em São Paulo há poucos dias, né, Diane? E essa tua estada em São Paulo num período de 6 dias, quanto que foi? 11 dias. 11 dias, né? E essa tua estadia em São Paulo de 11 dias te qualificou ainda mais para tu trazer essa plataforma, esse treinamento para Encantado, né, Diane? Mais informações, né? Quanto mais você se dedica, quanto mais você busca mais a transformação, né? Eu já tinha feito este mesmo treinamento no início do ano, que é o nome da escola, né? É IFT, que é formação de treinadores. Então, eu já tinha ido na busca nesta escola com alto impacto no início do ano. Então, eu já vinha fazendo alguns treinamentos e agora eu disse, eu vou voltar novamente, voltei como equipe lá, né, trabalhando com eles, para mim pegar mais conhecimento de entender como é pelos bastidores, né? Porque é uma coisa tu estar fazendo e é outra coisa tu estar vendo por fora, né? Então, como eu queria trazer mais dinâmicas e eu queria me aperfeiçoar mais, eu fui para lá para essa busca. E qual é a expectativa, Diane, para o dia 30? Fala um pouquinho, então, já entrando, né? Nesse treinamento, o nome do treinamento, o local que ele vai ser, quantas vagas, para depois a gente entrar um pouquinho no que vai ser trabalhado nele.
Sim, então, o nome, né, é dado como Day Training, que é um dia de treinamento. Ele vai ser realizado, então, no dia 30 de novembro e dia 1º de dezembro, são 2 dias de treinamento. Imersão. É uma imersão. Diane, eu tô lendo aqui um breve resumo do teu currículo, né? Autoconhecimento, teus treinamentos e tuas consultorias, né? O que as pessoas, o que o teu público-alvo, quem participar do teu treinamento vai ter acesso. Eu tô lendo aqui autoconhecimento, espiritualidade, família, saúde, prosperidade, as leis do universo, a ciência, o que aí diz comprovado cientificamente, hipnose, reprogramação mental, dinâmicas de alto impacto que irão trabalhar as resistências e os bloqueios e os medos das pessoas. É possível isso? A pessoa tem que entrar mesmo num treinamento para conseguir, assim, em 2 dias, reprogramar toda a sua mente, né? Toda a sua estrutura. Toda a sua estrutura. Como é que isso acontece? Na realidade, assim, o treinamento em si, eu vou passar toda a parte científica, que é qual é o comportamento do corpo mediante as situações aqui fora. Então, eu trabalho as leis do universo, batendo de frente com a reação do teu corpo. Então, no treinamento, a pergunta que você fez foi se é possível isso em 2 dias. Na realidade, tudo que eu vou passar ali, se você não der continuidade, não tem como ter mudança de vida, porque o que eu informo muito é um estado de evolução. Então, eu vou te ensinar como modificar a tua vida. Nós vamos ter a parte do alto impacto, que ele vai tentar romper com a parte neural, que é onde que nós temos as conexões sinápticas, que são os hábitos, são os vícios nas dores, o que te impede de tu conseguir fazer as coisas. A gente tem um vício, fez uma conexão sináptica, e ali no alto impacto eu vou tentar romper com aquele medo, com aquele trauma que você tem. Eu vou tentar entrar naquela dor, naquela ferida, como a gente fala, e ali eu vou tentar romper essa conexão neural. Se não romper, você vai ter que fazer repetições. Vai estar sendo treinado para terminar o curso, voltando à sua rotina doméstica e profissional, já saber o que precisa ser feito para atingir o objetivo, o resultado que a pessoa almeja. Exatamente, porque uma coisa que eu digo assim, é 50% corpo e 50% mente. Tu vai pro lado espiritual. Daí tu sobe pro topo. Se tu não tem esse entendimento dos dois, não tem, há um desequilíbrio. Então, lá no treinamento, eu vou trabalhar os 4 pilares, que, como tu estava lendo ali, que é a parte da espiritualidade, a parte da saúde, família, ou relacionamentos, que seja, e a prosperidade. Então, esses 4 pilares eu vou explicando detalhadamente como você fazer. À medida que um desses pilares está em baixa, desestrutura toda. Todos. Não tem como. E como é difícil estabelecer um equilíbrio, né, Diane? É muito desafiador, eu digo. É desafiador. É uma coisa que eu sempre digo que é o estado de consciência. É o estado de evolução. Não é todos que vão buscar isso. Ontem eu estava conversando até com uma moça e ela perguntou para mim, ela disse se era fácil ter a rotina que eu tenho. Eu disse que é óbvio que não. Eu tenho vontade de desistir, às vezes eu tenho vontade de chutar o balde, eu tenho vontade, mas só que só de lembrar de como eu era, eu prefiro permanecer persistindo para fazer essa mudança. Mas o ímpeto, a vontade de desistir, como ela é presente em quem se dispõe e se dedica a mudar uma realidade, seja sua ou seja de outro. O quanto esse sentimento do desistir, ele está presente, ele vem como que Sim. até para uma provação, né? Exatamente. Porque se a pessoa consegue superar o seu próprio se a pessoa consegue superar o seu próprio de desistir, no caso, né, o seu próprio ímpeto, o próprio pensamento, se ela consegue driblar o seu pensamento de desistir, depois que ela superar isso, ela supera, acredito que qualquer coisa, porque... a gente é cheio de crenças, né? É cheio de medos e cheio de ego. Que é... Egos. É a coisa que eu mais falo, o que te impede de tu ter a vida que tu quer?
É apenas o teu ego e o teu medo. Então, quando você aprende a... Como é a questão do ego nesse contexto? O ego, ele tá... Porque o ego, para mim, é uma questão, assim, de vaidade, né? Eu não consigo enxergar isso nesse contexto que tu traz. Como ele se apresenta, como o ego se apresenta nesse contexto? Vamos botar nas famílias. Relacionamento. Aonde eu quero que as coisas sejam como eu quero. É meu ego se manifestando. Entendi. Aonde eu brigo com meu filho e eu imponho que é assim, existe a disciplina, mas existe o ego também, aonde que eu não consigo sentar com ele e conversar. Então o ego, ele tá em todos os sentidos, aonde eu não consigo perdoar, aonde eu não consigo olhar para o meu marido e aceitar que ele possa estar certo, ou aonde eu posso não rever as informações. Tudo é ego. Então ele tá em todos os sentidos, com os teus amigos, aqui fora, tudo. Ou quando você tem raiva, é ego. É totalmente ego. E o treinamento ajuda a entender esse processo e reposicionar a pessoa diante desses sentimentos que são inerentes à própria crença dela. Exatamente. É isso? Exatamente. Tu sabe que uma das coisas que eu levo para o treinamento nós temos uma tabela que é a escala de... A tabela que eu uso bastante no treinamento é a tabela de David Hawkins. Escala das emoções. Isso, que é a escala das emoções. Então, assim, quando você começa a entender essa escala, você entende qual é a frequência que tu tá, que é a parte da ciência que eu informo que é comprovada. Foi feito vários estudos, várias medições em cada sentimento que você tem. E qual é a vibração que você tem, porque eu trabalho através da física quântica, né? Então, nesta tabela, tu consegue ver aqui, se tu der uma olhadinha... Vou dar uma mostrada aqui para o nosso público. Consegue botar no... Essa seria a escala das emoções da terapia holística. Escala Hawkins. Então, essa tabela, tu consegue ver que frequência você tá. Se você tá com uma frequência baixa, que ali, vamos colocar lá 20, 30, tristeza, 70, tristeza, apatia, medo, desejo. São sentimentos onde que tu não consegue se libertar deles. E para que você consiga ir para um grau mais elevado e consiga atrair relacionamentos melhores, pessoas melhores, você tem que subir esse grau de energia, esse grau de vibração, que essa tabela demonstra. Então, se tu pegar, por exemplo, assim... eu tenho muito medo das coisas. Até o nome do meu treinamento é Se Der Medo, Vai Com Medo Mesmo. Eu trouxe até uma pulseirinha pra você. Ai, que joia! Se Der Medo, Vai Com Medo Mesmo. Gente, para tudo! Olha, meu Deus, que mimo bacana. Posso abrir já? Ai, pena que eu não tô com as unhas. Gente, olha só que legal. Isso aqui a pessoa vai ganhar. Ai, que amor. Puxa no 2, Lô. Se der medo, vai com medo mesmo. Isso aqui é outro mantra, né? Posso botar? Claro. Gente, para tudo. Com licença. Que legal, Diane. Que legal. Não sai mais daí. Você bota só pra você. Pra mim. Pra você. Interessante, pessoal. Quem vai fazer ali vai receber essa dica. Eu botei a pulseira com o recado pro outro. Exatamente. Mas já começa o recado ali, para mim. O que a gente trabalha lá é a identidade. É importante isso, né? Então, você nunca pode fazer as coisas pensando no outro e sempre em você. Então, essa leitura é isso também é desafiador, né? Num mundo em que exige empatia, que exige amor ao próximo, né? Vir com esse revés, mas tem que abrir aqui um parênteses para explicar, né? Não é deixar de ser empático e nem deixar de ter amor ao próximo, é um outro olhar sobre isso. Exatamente. Vamos botar, então, assim, na Bíblia. Na Bíblia tá amar ao próximo como a ti mesmo. Já informa tudo. O que quer dizer amar ao próximo como a ti mesmo? É impossível você amar o outro se você não se amar primeiro. Tem uma historinha que eu acho bem legal, que falam do avião. Quando dá um pane lá que cai as máscaras, qual é a primeira reação que você faz? Nossa, essa analogia, ela cai... Muitas pessoas que tu vai e pergunta, se tu tá com seu filho, a primeira coisa que você faz, a pessoa responde que ela bota a máscara no filho. É impossível tu salvar alguém se você não tá salvo.
E é isso que eu trabalho. Como é que eu vou ajudar o outro se eu não consigo me ajudar? E esse universo está cheio de gente assim, que é aonde começam as doenças. Porque a pessoa se anula para viver o outro. E uma das leis do universo que eu levo no treinamento, que são leis herméticas, então uma delas que ela fala lá é essa questão do tu fazer demais pelo outro e não fazer por você. Uma das leis herméticas, que é a lei do ritmo. O ritmo quer dizer o quê? Que se você fizer para um lado demais, ele vai voltar em sentido contrário demais. Nossa. Então, se você dá amor demais para uma pessoa, você recebe amor de menos. A gente tem que ter um estado de equilíbrio. Entendi. Que é eu vou amar você, mas eu me amo também. Aí o universo começa a conspirar. Exatamente. Aí ele trabalha. Tem toda a fórmula para te modificar a sua vida. Não modifica se você não quer. Falando em modificar, a Diane, tu falou que para poder oferecer esse treinamento, essas metodologias, essa técnica para a comunidade, para as pessoas, você teve que primeiro se treinar e promover resultados e transformações na sua vida. Conta um pouquinho para a gente em que contexto estão essas transformações, começando pela mudança de profissão, entre aspas, né? Porque a Diane era tatuadora. Totalmente diferente. Na realidade, nem sei se era diferente. Porque ao mesmo tempo, quando eu estava trabalhando... Mudou o instrumento. Quando eu estava trabalhando as pessoas, eu estava trabalhando a autoestima delas. Exatamente. Então as pessoas vinham com aquela carência de querer se sentir melhor. Então eu acho que desde nova, eu tô sempre... A gente tem um propósito na vida. E às vezes a gente não quer enxergar esse propósito. Eu, desde pequena, eu fui em busca da espiritualidade, eu tinha medo de morrer um monte. Tanto que eu me curei, eu acho que em 1 ano, eu me curei do medo da morte. Olha ali. E eu comecei a estudar, eu fiz curso de massagista, fiz curso de energia, de reiki. Então eu tenho a formação em reiki, eu gostava de herbários, que é chás, ervas. Quando eu tinha medo da morte, eu comecei a buscar a espiritualidade para me perder o medo da morte, né? Então, assim, ó, um caminho estava me puxando pro outro. Então, a tua formação, Diane, ela vai muito além a tua formação vai muito além dos cursos que tu fez em São Paulo para se tornar treinadora nessas dinâmicas. Porque, pelo que tu relata, né, toda essa busca, desde pequena, procurando entender as próprias angústias, os próprios medos, essa busca pela espiritualidade, isso é uma formação já, né, que consolidada, porque, como você falou, uma vai puxando a outra. E enquanto tatuadora, tu falavas que tu já, a tatuagem, os instrumentos, a tatuagem era o teu instrumento para tu trabalhar a elevação da autoestima, o amor próprio, enfim, das pessoas. Hoje, o propósito é o mesmo, só tu sai de um instrumento que era tatuagem para um instrumento... Que era matéria, para ir para um lado... mais subjetivo. Exatamente. E foi uma mudança grande, né? Mas eu te perguntava quais mudanças, quais transformações tu viveu na tua vida, além de mudar de instrumento, de ajudar os outros. O que a Diane evoluiu com todo esse entendimento todo? A Diane, antes, vamos botar a Diane da Silva Gomes, como é meu nome. A Diane era uma pessoa dependente emocional, com muitas dores, muitas feridas, atraindo muitas coisas tóxicas, muitas pessoas com vibrações mais baixas. Então, várias questões estavam ali lidando contra a minha pessoa, não. Ou eu estava automaticamente me sabotando. Esse é outro ponto, a autossabotagem. Né? Exatamente. Então, quando eu comecei a dizer, gente, eu queria mudar isso. Então, essa cura não é nem do outro. Essa cura é mais minha. Então eu comecei a ir na busca de tentar enxergar esse vazio, essa dependência do outro. Então quem é a Diane hoje, a Diane Fortuna, que hoje eu me tornei, né, por conta da parte artística, por questão energética, mas a Diane hoje, ela é uma pessoa bem mais empoderada, mais segura, uma pessoa que não é dependente emocional. Ela se banca, ela se mantém. Com muitas coisas ainda para ser trabalhadas.
Mas hoje eu posso dizer que a dependência emocional, que eu acho que é o pior de todos, essa aí eu já fiz uma boa de uma E a limpeza. dependência emocional, ela se relaciona, ela está atrelada única e exclusivamente a marido, esposa, ou ela transcende e remete a pais, avós, tios? Em que hemisférios essa dependência emocional ela circula? A dependência emocional, ela já diz praticamente que eu dependo da emoção de um terceiro. Interessante essa Então, abordagem. assim, Seja ele quem seja for. ele quem for. Amizade, Às vezes colega. no treinamento, algumas pessoas elas deixam de ir no treinamento porque a minha amiga não foi junto comigo, porque eu tenho medo do desconhecido. Então eu não vou em tal lugar por conta da pessoa que não foi junto comigo. Eu preciso ir num lugar bem vestida de acordo com que roupa que a pessoa vai usar. Então eu tô sempre no outro, dependendo emocionalmente do que o outro vai falar, a aprovação do outro, isso em relacionamento, em família, em amigos, em trabalho, em tudo. A pessoa tudo. perde a própria personalidade. A própria personalidade. Mas afinal, quem sou eu mesmo na essência, se eu dependo da aprovação do outro, da companhia do outro, do sentimento do outro? Onde é que está eu pura? Exatamente. Nossa, descobrir o eu pura. Você sabe? Meu Deus, gostei da minha interpretação. Nossa, descobrir o eu pura. Onde está a essência, né? Quem é? Agora eu vou contar uma historinha que aconteceu comigo lá no treinamento. Porque eu estou em desenvolvimento de muitas coisas. Tudo que eu falo, eu estou pondo em prática. Não é aquela coisa, eu falo e faço outra coisa, não. Eu vivo o meu treinamento. Coerência. Eu vivo isso. Então, quando eu estava no treinamento lá, a gente teve uma dinâmica da parte financeira, que é a que eu estou mais me trabalhando hoje. E um dos treinadores lá olhou para mim e disse assim: você tem que deixar de ser tão menina. Você tem que ser mais mulher empoderada. Dele, você é, mas você tem a sua alma mais infantil, mais como é que ele falou? Você tem um lado mais delicado. Ele disse: você tem que ser mais firme. Para quem quer o dinheiro, você tem que saber cobrar, você tem que ser assim, você tem que ser assado. Isso um dos alunos treinadores, tá? Não é pessoal da equipe. E você está conversando com várias pessoas que estão em ramos de áreas diferentes, mas todos em busca do mesmo propósito, se curar. E quando ele falou aquilo para mim, eu olhei assim, ele disse: não dá dinheiro meditação. E daí eu parei assim, eu fiquei olhando para ele, eu disse: quem sabe eu preciso tomar essas decisões, ser mais firme. Será que não dá dinheiro? Será que... Daí veio as minhas vozes, que todo mundo tem essas vozes. E então assim, tu tá cheio de pessoas, com cada um com suas feridas, tentando botar o negativo em cima de você. E naquele momento eu parei, olhei, observei e fui para casa pensando no que ele tinha dito, porque você tem que tirar o que é de proveito. Então eu fui, as minhas vozes ficaram conversando comigo, e eu disse: será que a minha essência, eu vou ter que deixar de ser quem eu sou para ser mais firme, mas para mim entrar mais a parte financeira para mim? Aí teve uma dinâmica que era para apresentar um projeto para o professor. E nesse projeto que eu fui apresentar, o professor disse: eu quero ver quem vai ser os melhores no projeto. Então são 3 grupos, que eram grandes, e vai ser escolhido um de cada grupo. Meu Deus. E daí eu cheguei para ele e disse: eu quero a oportunidade de poder apresentar o meu projeto para o senhor, e eu quero palestrar aqui dentro, né? Porque eu era a equipe, e eu queria palestrar. E daí ele disse para mim: mostra o teu melhor no projeto. E eu, tá, tudo bem. Quando a gente foi pro projeto, eu fiz lá, me dediquei, fiz assim, porque eu sempre fui muito sensível, sentimental para muitas coisas. E sentimental é dependente emocional. E no momento que eu estava fazendo, eu apresentei lá, as meninas olharam para mim e falaram assim: Jane, tu apresenta o teu projeto, que nós gostamos do teu projeto. E eu ganhei essa, tô dentro, né? Eu disse: agora ele vai escolher lá, né? Então dentre os outros. Fiquei muito feliz. Nisso, uma das meninas olhou para mim e disse assim: Jane, tu já tá com eles. Tu já é equipe deles. Dá a oportunidade para mim, que eu não sou a equipe deles.
Tu tem todos os contatos com eles, eles vão te ajudar em todos os sentidos. E nesse momento eu olhei para ela. Meu Deus. E eu disse... E agora? Se correr o bicho pega, se fica o bicho... E eu disse para ela, tudo bem. Mas eu fui para casa, pro hotel, muito chateada. Porque eu disse assim, eu tô deixando as pessoas passarem na minha frente. Tudo bem, novo. Mas tu te desmoronou. Eu fui para casa com as minhas vozes. Porque a gente tem as vozes que estão o tempo inteiro conversando com você. Você tem que doutrinar elas. E eu fiquei pensando e eu disse, poxa vida, eu tive a oportunidade e eu deixei passar essa oportunidade. Fomos no outro dia, eu disse, mas eu vou aplaudir ela de pé. Porque a minha essência é outra. Aí fui lá, aplaudi ela, fiquei feliz por ela. Tudo certo. Depois o professor me perguntou. Por que que tu não tinha apresentado? O que tinha acontecido com o meu projeto. E daí eu disse para ele, professor, eu até tive a oportunidade de apresentar. Eu fui escolhida entre as meninas, mas teve uma que disse que como eu estava em contato com vocês direto, ela pediu para que eu deixasse ela ter a oportunidade com vocês. E eu passei a vez. Daí ele olhou para mim e disse assim, essa é a tua essência. Bingo. É quem tu é. Daí ele disse, esse que vale mais, é um ato de generosidade. Então não tem nesse universo essa questão, o teu trabalho que tem que ser, tu tem que buscar. Sim, a essência. Tem que fazer as transformações necessárias, porque o teu treinamento ele proporciona técnicas e metodologias, enfim, né, experiências para promover as transformações necessárias num processo de evolução do ser humano, do indivíduo, mas é importante então porque pelo que está relatando, é importante então que fique claro que sem que a pessoa perca a sua essência. Ele pode ser mais incisivo, pode ser mais desenvolvido, né, considerando os 4 pilares, mas a partir da sua essência. Será que uma pessoa conseguiria mudar a sua essência? Porque eu acho a essência da pessoa, assim, o seu eu mais íntimo tão presente. Eu acho que isso é um assunto até para um podcast quase específico, né? A maioria das pessoas mudaram. A maioria das pessoas não tem a sua essência. A maioria das pessoas não tem a sua personalidade. Não tem ou não identificam? Não sabem? Não identificam, então. Perderam, vamos se dizer assim, em busca dos caminhos. Hoje tu vê pessoas buscando a parte financeira, que é o que eu digo nos 4 pilares. Busquei a parte financeira e os outros 3. É um pilar, e os outros 3. Então, se você sobe a parte financeira, você se desestrutura com a família. Então, de que adianta ter a parte financeira se você perde a família? Então, e sem contar quando entra o contexto saúde, né? E o contexto espiritualidade. Vamos para um intervalinho e voltamos em seguida. Voltamos então com o patrocínio de Sicredi, Região dos Vales, Erva Mate da Família e Espaço Florescer. Jane, o assunto flui e ele ganha uma dimensão tão grande porque a gente trata, não são assuntos, são temáticas pontuais, sim, que serão trabalhadas no teu treinamento, mas isso remete a um universo amplo, complexo, porque vai do íntimo de cada um, vai do propósito de cada um. Cada pessoa que vai estar participando do teu treinamento vai com o seu propósito e cabe a ti adequar todas as dinâmicas, né, para que cada um se sinta contemplado no seu objetivo. Fala um pouquinho para a gente de como serão essas dinâmicas. Eu sei que tem alguma coisa de pisar em brasa, tipo, né? Mas longe de ser festa junina, né? Vamos combinar. Fala um pouquinho sobre essa e outras dinâmicas que a gente vai... Qual é a ideia das dinâmicas no treinamento, né? Então, eu faço a parte de informações, aonde que eu vou fazer com que o teu grau de entendimento comece a evoluir, comece a entender aonde que está, porque às vezes a gente não tem o acesso a esse entendimento. E ali eu vou te colocar o acesso. Então, quando você vai lá, você começa a pegar as informações, começa a entender o que está acontecendo na sua vida, o que pode modificar, o que está te trancando, aonde estão os teus bloqueios. Então, tudo isso você vai olhando e vai abrindo para o universo.
Quando você começa com as dinâmicas, a ideia das dinâmicas é mostrar o quanto você é capaz de muita coisa e você acha que não é. Então, exemplo, o Firewalker, que é o pisar na brasa, você pisa e não se queima. Então, assim... Controle da mente. Exatamente. Uma, controle da mente. Duas, adrenalina. Tem N fatores que vão trabalhar ali a tua espiritualidade. Tem a pessoa que energicamente vem a energia nela, ela saiu fora. Ela pisa na brasa e nem sente. Tem gente que vai ter que acionar a adrenalina para poder pisar na brasa. Então, tem N formas de tu poder fazer isso ali. Mas a ideia, o que é o Firewalker? É tu enfrentar o teu medo. Uhum. Porque quando você se depara com medo, o que a gente faz? A gente desiste do nosso propósito recua, de vida. Né? Estagna. Essa é o que a gente faz muito na nossa vida. A gente quer fazer a transformação, a gente quer mudar de emprego, a gente quer pedir demissão, a gente quer construir uma casa nova, a gente quer vender, e o medo te tranca de tudo isso. Dizem que é o pior sentimento, né? Que foi por causa disso. As coisas que eu te falei ali no início. Quais são as piores coisas que nos trancam? É o medo e o ego. Entende? Então, quando o medo entra muito forte dentro de você, você deixa de fazer muita coisa, você deixa de falar, você deixa de tudo. E quando você se depara com uma dinâmica assim, você olha, cara, eu sou muito fera, eu sou, perdão, mas muito foda. Você consegue... E daí é autoestima, não é ego. Você sobe o colapso da tua energia de dizer, cara, eu consegui. Que bacana. Então você chega aqui fora e aquilo que vai te dar medo, você olha, cara, eu consigo. Automaticamente ele faz uma conexão na informação de que o medo é nada perto do que você pode fazer. É nada perto da determinação da pessoa, se ela tem essa consciência. Se ela tem a consciência disso, exatamente. Então são várias dinâmicas que eu aplico ali, que tem tipo a do fallback. O fallback é cair para trás. Então, o que é o cair para trás? Tu sobe numa altura, não precisa ser tão alto, pode ser quando você tá com as mãos presas e você cai de costa, você tem que confiar no terceiro, que vão te pegar. E o que a gente mais faz na vida hoje? Desconfia. A gente tem medo, a gente não confia no próximo, nas pessoas. Então você tem que confiar sim no outro. E essa é a dinâmica que te dá aquele impacto de que tu tem que simplesmente fechar os teus olhos e acreditar. Então quando você vai fazer, vamos se dizer, um trabalho, vai conversar, fazer um acordo numa empresa, fechar projeto, seja o que for, você tem que confiar com quem você vai trabalhar. E é uma das coisas que a gente não faz. Senão não flui, né? Senão não flui. Não flui, não tem como avançar, fechar negócio, prospectar sem esse nível de confiança. E ao mesmo tempo, como isso é tão presente, porque eu fico escutando tu falares e passa um filme assim de começa a se encaixar em situações que a gente já viveu ou que já presenciou, outro passando, então é muito real essas circunstâncias, né? Outro exemplo que é a parte da quebra de madeira. Então você vai quebrar a madeira com o seu punho, não sente nada. É possível não quebrar? É. Já teve vários que não conseguiram quebrar, mas eu trabalhei a pessoa até ela quebrar. Não sentiu nada na mão. O que acontece com a quebra de madeira? A quebra de madeira, a gente aciona a raiva dela. Então, o que faz? Você vai deixar, entrei para o mundo evolutivo, de evolução, eu estou melhorando, e você vai deixar de ter raiva? Não. Não. A vida está ali, debatendo de frente contigo o tempo inteiro. Só que o que você vai fazer? Você vai usar as coisas a seu favor. Tipo, eu, por exemplo, tem muita gente que ri da minha cara, que tem o julgamento por conta da minha mudança. E tá tudo bem. Só que o que eu vou fazer com esse julgamento? O problema não tá em ti, tá no outro, né? Que te julga. O problema tá no outro. Exato, que nos julga, porque só que ninguém tá livre do julgamento da sociedade. A pessoa ainda não tem um estado de evolução maior, ela tem dor. E o que tu vai fazer com aquela dor? O que tu faz quando uma pessoa diz que você não consegue? A maioria das pessoas que tem um sentido da raiva mais elevado, isso depende da escala que você tá, porque quem tá no medo, no vitimismo, no sofrimento, tá lá embaixo, não consegue ter reação. Então, às vezes, eu prefiro 1000 vezes que tem o ego, que o ego faz com que tu vá pra frente. Porque as outras escalas mais baixas, ela acaba te botando no vitimismo de que tu não consegue nada, né?
E a escala do ego, que já começa a subir, que é 175, Já provoca reações. já começa a provocar reações. Então, tu tem que usar aquilo a teu favor. Só para te ter uma noção, na escala ali, onde que começa a modificação para o bem, é acima de 200. E aonde que é acima de 200? O 200 é a coragem. Ah, olha ali. Então, o que quer dizer? É quando você começa a ter atitude de fazer a transformação na sua vida. Aí começa o grau de evolução subir. Aí você começa a se conectar com pessoas melhores, né? Mas enquanto você tá ali sem reação, essa dinâmica que eu faço da quebra de madeira, eu faço com que tu use a raiva a seu favor. Você pegue aquilo e faça o que tem que ser feito. Sem inspirar pelo outro. Eu me acho uma pessoa corajosa. Já dá pra ver no seu perfil. Diane, é uma imersão, né? São 2 dias. Fica lá mesmo. Como é que é o nome do lugar mesmo? Vista Bela Garden. Vista Bela Garden. Gente, um nome muito chique. Olha, Encantado tem um local chamado Vista Bela Garden. Isso é nome de estabelecimento de Gramado, né? Estamos quase lá. Quase. Horários. Começa de manhã cedinho, pernoiteia, não sei se existe essa palavra, mas, né, enfim, se não existe, passa a existir. Pernoiteia lá ou vem para casa, como vai ser a dinâmica, o fluxo, dos horários? Então, começa no sábado, né, às 12h59 e vai, acredito, que dependendo das dinâmicas, da evolução dos alunos, até umas 10, 11 horas. Aí você pode retornar à sua casa, tem gente que vai pegar hotel, né, independente, e retorna no outro dia às 8h59. Passamos o dia também todo lá. Por que 8h59? Tu tem essa determinação, tu vai conseguir começar às 8h59, não é 8h55, nem 8h50, nem 9 horas, é 8h50, o relógio tem que estar bem sincronizado, né? Então vamos se dizer assim, como esses dias me perguntaram, por que 8h59? Vai no evento pra te saber. Ai, que sacanagem. Tá certo. Não consegui spoiler aqui, tá tudo certo. Isso é bem importante. Você vai estar, né, presente, né? Tem que estar. Diane, repetindo então para os nossos telespectadores, para os nossos espectadores, nome do treinamento? Day Training. Day Training. É um Day Training dia 30 de novembro e 1º de dezembro no Vista Bela Garden, na linha Chiquinha, aqui em Encantado. Ingressos, valores, contato, fique à vontade para abrir ou chamar no privado, como preferir. Quem quiser daí pode chamar no privado, né, para adquirir os ingressos. Tua rede social, @ Diane.fortuna. Aí o Face também tem o telefone, que é 51998040790. São todos os meios de comunicação para adquirir o seu ingresso. Perfeito, tá logo ali. A gente com certeza vai acompanhar essa oportunidade que a Diane está trazendo aqui para Encantado e compartilhando com a gente também. E se desenvolver, se aperfeiçoar, se qualificar e buscar evolução nunca é demais, né, Diane? Não. Será que existe alguém que tenha no estágio, não, eu cheguei no estágio que eu não preciso mais e tá tudo certo? Não, é uma busca constante. É uma busca. Porque cada fase é uma fase, né? Você não para, você tem que estar, uma parte bíblica que diz, né, que é orar e vigiar, sempre a porta dos céus. A porta dos céus é o seu cérebro. Olha ali. Então, você tem que estar constantemente, porque no momento que você deixa de fazer a busca, você vai voltando, você vai regredindo. Então, é uma coisa que é constantemente você fazer isso. Então, essa busca de você, ela não para, né? Gente, muito obrigada por terem estado aqui conosco. Curtam, compartilhem. É um assunto que impacta a cada um de nós, a cada um de vocês. Certamente você tem algum colega, algum conhecido, algum amigo, familiar que possa se interessar por este treinamento ou pelo menos por este podcast, por tudo que ele traz, por tudo que ele trouxe de informações aqui com a nossa querida Diane Fortuna. Quero agradecer então a ti, Lívia, por essa oportunidade de eu estar aqui, agradecer ao Jornal Antena. Quero então
quem puder comparecer, ficarei muito feliz. Isso é uma busca constante. Então, que nem eu digo assim, se você for ao treinamento, que vá por... agora me fugiu a palavra. Que vá por curiosidade ou vá pela busca. Sempre vai ser uma sementinha plantada. E a frase que a gente usa nos treinamentos, que é uma coisa que eu levo muito forte também, que é tudo que você precisa está dentro de você mesmo. Então, e se tiver com medo, vá com medo.